Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo o vídeo. Meu nome é Eduardo, eu faço parte aqui da Alfa Cursos Náuticos. Já no início a gente já começa pedindo desculpa, né, em relação ao barulho externo. Estou gravando esse vídeo aqui no nosso escritório, nosso escritório fica no centro da cidade. Então vai ter pessoas falando, conversando lá fora, né, barulho de carro e moto. Então vocês considerem isso, por favor, tá? Vamos aqui direto ao vídeo, porque esse assunto, né, o RIPIAN, é um assunto um pouco extenso e onde algumas pessoas têm muita dificuldade. Então, vai estar escrito de um jeito, eu vou tentar elaborar, né, passar de uma forma mais didática para você ter o maior entendimento e fácil compreender, tá bom? Vamos falar agora sobre RIPIAN. O que é o RIPIAN? RIPIAN é o Regulamento Internacional para evitar aborramento marítimo, né, no mar. Então, quando falamos em mar, estamos falando em rios, navio, embarcações, tá bom? Questãozinha de prova. Qual a finalidade do RIPIAN? Atenção. A finalidade do RIPIAN é evitar o aborramento no mar, utilizando-se de regras internacionais de navegação, luzes e marcas, e ainda sinais sonoros. Tá bom? Termo que diferencia duas embarcações que se encontram: manobradora e preferenciada. Manobradora, aquela embarcação que tem que realizar a manobra. Preferenciada, aquela embarcação que tem preferência. Mais para frente eu vou explicar para vocês, tá bom? Aqui a gente tem um quadro de ordens de preferência. Então, assim, pela ordem de preferência, em primeiro lugar, a embarcação sem governo terá preferência sobre todas as demais. Em segundo lugar, embarcação com manobra restrita devido ao seu calado. É uma embarcação que precisa de uma determinada profundidade para realizar uma manobra. Tá? Embarcação engajada na pesca, né, com rede de arrastão, para as embarcações pesqueiras. Embarcação à vela sem propulsão. E por último, nós, embarcações motorizadas. Bom, aqui a ultrapassagem, né? Deverá ser considerada uma embarcação alcançando outra, toda embarcação que se aproximar de outra vindo de uma direção de mais de 22 graus e meio para a reta através desta última. Então isso aqui também é uma questão de prova, né? Qual é o ângulo que deve se aproximar de uma embarcação para realizar uma ultrapassagem? 22 graus e meio. Aqui nós somos a embarcação manobradora e a embarcação preferenciada é o senhor João. Então eu quero ultrapassar, né? Tenciono ultrapassar a embarcação do seu João pelo seu boreste ou pelo seu bombordo. Vou me aproximar no ângulo de 22 graus e meio e realizar a minha manobra. Vamos escolher aqui, tenciono ultrapassar pelo seu boreste. Me aproximei desse ângulo de 22 graus e meio, vou seguir minha singradura e não vou entrar no rumo da outra embarcação, que é a preferenciada. Eu mantenho aqui, ó, certo? Por quê? Porque toda embarcação que esteja ultrapassando outra deverá manter-se fora do caminho dessa outra, tá? Então, quando você faz a ultrapassagem, né? Quando você tenciona ultrapassar, você não pode entrar no caminho da outra. Não é igual o carro, certo? Aqui na situação do roda-roda. Para vocês compreenderem a situação do roda-roda, primeiro vocês têm que entender o que é isso, né? O roda-roda é a manobra para evitar uma colisão frontal entre embarcações. Então, se eu estou navegando e avistei uma embarcação no meu sentido oposto, logo uma embarcação está indo comigo e a outra está voltando, correto? Como que você vai identificar uma possível colisão? Marcação constante entre duas embarcações e a distância entre elas está o quê? Diminuindo. Nesse exemplo que eu forneci aqui para vocês, se eu estou navegando e avistei uma embarcação no meu sentido oposto, eu já estou com o quê? Com marcação constante. E a distância entre elas começa a diminuir. Qual que é a manobra para evitar a colisão frontal? Ambas embarcações guinarão para o seu boreste. Estão entendendo? Essa é a manobra. Ó. Ambas embarcações guinarão para o seu boreste. Tá?
Agora, em sentido rumos cruzados. O que acontece no sentido rumos cruzados? Você está navegando, avistou uma embarcação pelo seu boreste, você está vendo qual o lado da embarcação? Bom bordo, tá? Esquece essa parte manobradora e preferenciada. Então, estou navegando, avistei uma embarcação pelo meu boreste, estou vendo qual lado da embarcação? Bom bordo. Vamos utilizar a analogia ao semáforo para ficar mais fácil. Ah, Eduardo, como assim? A luz de navegação do bordo de bom bordo é de cor encarnada e do bordo de boreste, verde. Então, as embarcações que eu avistar pelo meu boreste terão preferência sobre a minha. Então, vou diminuir máquinas e vir aqui e passar pela sua popa. Agora, eu estou aqui, estou navegando, avistei uma embarcação pelo meu bom bordo. Estou vendo qual lado da embarcação? Boreste. A preferência é minha. Mas você falou sobre a analogia ao semáforo, eu não entendi. Vou voltar aqui para você compreender melhor. Se eu estou navegando e avistei uma embarcação pelo meu boreste, estou vendo qual lado da embarcação? Bom bordo, representativo pela cor encarnada. Vou diminuir máquinas e passar pela sua popa. Entenderam? Analogia ao semáforo é encarnado pare, verde siga. Agora estou navegando e avistei uma embarcação pelo meu bom bordo, estou vendo qual lado da embarcação? Boreste. Então, estou vendo esse bordo da embarcação, representativo pela cor verde. Então, a preferência torna-se a minha. Essa embarcação vai diminuir máquinas e passar pela popa. Só que nessa embarcação, quem está navegando, o seu Joãozinho, ele não está respeitando a regra de sinalização. Está cheio de suco de groselha na cabeça. Ah, Eduardo, mas aí se a preferência é minha, por que eu tenho que evitar a manobra? Porque eu sei que ele não vai realizar a manobra, por que eu vou dar sequência, segmento, sendo que poderá as embarcações colidirem? Por isso tem situações de rumos cruzados. Neste caso, lembra que eu falei lá, embarcação preferenciada, embarcação manobradora? A embarcação que deverá realizar a manobra não está realizando. Então, a embarcação que tem a preferência deverá o fazer. Porque senão vai haver a colisão entre as embarcações e, se acionado a Marinha vai abrir um inquérito administrativo e vai querer saber por que a outra embarcação que tinha preferência não realizou a manobra e acabou evitando o acidente. Tá? Isso aqui, no caso ali de situações de rumos cruzados entre uma lancha e um veleiro. Lembra que eu falei aqui, ó, anteriormente? Estou avistando uma embarcação pelo meu boreste e pelo meu bom bordo. Então aqui, avistei uma embarcação pelo meu boreste, a preferência da embarcação avistada. Avistei uma embarcação pelo meu bom bordo, a preferência é minha. Só que nessa circunstância aqui, entra uma embarcação à vela, um veleiro. O veleiro, vou voltar aqui rapidinho, ó. Ele está na ordem de preferência, embarcação à vela. Então, ele tem preferência sobre a minha. Ah, Eduardo, mas você acabou de falar, se eu avistar por boreste, a preferência da embarcação que eu avistei, e se eu avistar por bom bordo, a preferência é minha. Só que o veleiro está na ordem de preferência, então a preferência passa a ser dele, tá certo? Tem uma questão de prova que geralmente cai, é assim, você está navegando e avistou uma embarcação pelo seu bom bordo. Logo, a embarcação avistada é uma embarcação à vela. Ambas colidiram. Quem deveria realizar a manobra? Vamos pensar. Tic-tac aí, pessoal. Quem deveria realizar a manobra? Você. Porque a embarcação à vela entra na ordem de preferência. Agora, se você está navegando e avistou uma embarcação a propulsão, ou seja, a motor, e não está naquela ordem de preferência e você avistou ela pelo seu bom bordo, a preferência passa a ser sua. Tá bom? Aqui fala sobre luzes e marcas, né, para só utilizar aquelas luzes que representam a parte da embarcação, boreste verde, bom bordo encarnado, luz de alcançado e luz de mastro, e no caso da luz de reboque, né? Isso aí eu já falei numa aula passada, só para dar um maior contexto, tá bom? Aqui no caso da marca, né, para ficar mais fácil vocês compreenderem e entenderem, né?
A marca vocês vão visualizar ela durante o dia, de cor escura. E durante a noite serão as luzes ou balões, né? Ficam mais fácil para você compreender. Durante o dia tem de ser a cor preta e durante a noite tem de ser as cores mais claras, né? Aquelas cores mais vívidas. Aqui vamos recapitular sobre a luz de bordo, né? A luz de bordo de Boreste, ela é visível no ângulo de 112 graus e meio. Bom bordo, mesma coisa. Luz de alcançado, visível no ângulo de 225 graus. Perdão, luz de mastro, visível no ângulo de 225 graus. E luz de alcançado, visível no ângulo de 135 graus. Tá certo? E as luzes de mar, no caso de uma embarcação mecânica em movimento, né? Propulsão mecânica. Então, eu vou ter a luz de bordo, né? Boreste e bom bordo. E uma luz branca contínua onde melhor possa ser vista. A embarcação de comprimento inferior a 12 metros poderá exibir apenas uma luz circular branca e luzes de bordo. Isso, pessoal, quando em navegação noturna, neblina, chuva torrencial, situações de baixa visibilidade. Aqui no caso, uma embarcação fundeada, a marca dela durante o dia vai ser uma esfera preta e à noite uma balão ou uma esfera branca, certo? Ou uma luz branca onde melhor possa ser vista. Aqui, embarcação rebocando, além da luz de reboque, que todo mundo sabe, embarcação rebocando, tem que ter a luz de reboque ali na popa, né? A luz amarela contínua. Vou ter as luzes de bordos e duas esferas brancas, ou dois balões brancos, para comprimento de reboque inferior a 200 metros. Comprimento de reboque superior a 200 metros serão as luzes de bordo e 3 esferas brancas ou 3 balões brancos. E isso durante a noite. Durante o dia, ela vai ter o quê? Um cone virado para cima e virado para baixo, que é a sua marca, certo? Carregando carga perigosa, uma esfera encarnada. Uma embarcação sem governo, durante o dia, vai ter a marca de ou duas esferas pretas, ou dois balões pretos, e durante a noite, duas esferas encarnadas, ou dois balões encarnados. Encalhada, durante o dia, três esferas pretas ou três balões pretos, e durante a noite, duas esferas encarnadas e um balão branco. Uma capacidade de manobra restrita devido ao seu calado. Durante o dia, a marca dela é um cilindro encarnado ou cilindro preto e durante a noite 3 esferas ou 3 balões encarnados, tá? No caso de embarcação a vela em movimento, luz de bordo, né? Embarcação a vela em movimento poderá exibir também, além das luzes de bordo, uma luz encarnada e uma luz verde. E a sua marca durante o dia, no caso usando o motor, é um cone preto virado para baixo. Enganjada em operação de varredura de minas, né? Uma embarcação à noite exibindo 3 luzes circulares verdes formando um triângulo, será uma embarcação em operação de remoção de minas ou bombas. E durante o dia são 3 esferas ou 3 balões pretos, né? Inclusos também, né? Hidroavião, a luz de bordo e a luz contínua branca, onde melhor possa ser vista. Método mais prático, aquele que eu já havia passado para vocês, né? A marca, uma esfera preta, a embarcação é fundeada, 2 esferas pretas, reboque menor que 200 metros e 3 esferas pretas, reboque maior que 200 metros. Aqui já sei que é da cor clara, então vai ser durante a noite. Em uma embarcação com uma esfera encarnada, balão ou luz, carga perigosa. 2 esferas, 2 balões encarnados, ou 2 luzes sem governo. 3 esferas, 3 balões ou 3 luzes, embarcação com manobra restrita devido ao seu calado. 2 esferas encarnada e uma preta, embarcação encalhada. Como que eu sei isso é à noite? Por causa das luzes mais claras, tá? Aqui, perdão, é branco, tá, pessoal? Desconsidera isso daqui. Eu fiz a alteração, não sei porque ele não ficou branco. A vela
uma esfera encarnada e uma verde, né? E aqui as 3 luzes de remoção de minas, 3 esferas verdes, 3 luzes verdes. Fundeada, já sei que é durante o dia. Vela usando um motor, um cone preto virado para baixo. E encalhada, tá? 3 esferas pretas. Vamos falar agora sobre os apitos, são os sinais sonoros, né? Para ficar mais fácil aí para você identificar sobre o apito, você tem que lembrar que do apito nós temos o apito curto e o apito longo. O apito curto, ele é um sinal de direcionamento e o apito longo, ele é um sinal de advertência. Uma perguntinha que geralmente cai na prova, qual é a duração dos apitos, né? O apito curto tem a duração de aproximadamente 1 segundo e o longo de 4 a 6 segundos. Sinais de manobra, né? Igual eu falei para você, o apito curto dá o direcionamento, a manobra, e o apito longo, a advertência, né? Então, um apito curto, estou guinando a minha embarcação a boreste. 2 apitos curtos, guinando a bombordo. 3 apitos curtos, máquinas a ré, né? Estão dando máquinas atrás. E 5 apitos curtos, não entendi sua intenção de manobra. Vamos lá. Vou pegar aqui a ré do nosso bote. Estou navegando. Quero guinar a minha embarcação, lembrando que guinar é virar. Quero guinar a minha embarcação a boreste, vou utilizar um apito curto. Quero guiná-la a bombordo, serão 2 apitos curtos. Se eu quero dar máquinas a ré, né, máquinas atrás, são 3 apitos curtos. Agora, depois eu falo sobre os símbolos, para dar maior conotação, tá? Agora, se eu tenciono ultrapassar uma embarcação pelo seu boreste, serão 2 apitos longos, que ele é um sinal de advertência, e um apito curto, que ele é um sinal de direcionamento. Então, se eu fosse somente guinar minha embarcação a boreste, eu não ia utilizar um apito curto. Agora, como eu tenciono ultrapassar uma embarcação pelo boreste dela, eu vou utilizar 2 apitos longos, que é o sinal de advertência, e um apito curto, que ele é o sinal de direcionamento. Tenciono ultrapassar a embarcação pelo seu bombordo, serão 2 apitos longos, que é o sinal de advertência, e 2 apitos curtos, que é o sinal de direcionamento. Na prática, como seria então? Tenciono ultrapassar uma embarcação pelo seu bombordo. Vou utilizar 2 apitos longos e 2 apitos curtos. A outra embarcação, se ela não entendeu ou não compreendeu, não concorda com a minha manobra, ela vai me dar o quê? 5 apitos curtos, que ela não entende sua intenção de manobra, não compreende, não entendeu, não compreendeu, tá? Vou voltar e vou refazer minha manobra. Vou utilizar 2 apitos longos e 2 apitos curtos, que eu tenciono ultrapassar pelo seu bombordo. A embarcação compreendeu, concorda com a minha manobra, ela vai utilizar o quê? Um apito longo, um curto, um longo e um curto. Vamos falar sobre sinais de advertência, no caso, em baixa visibilidade. Geralmente, quando eu faço treinamento, eu uso navegação noturna, chuva torrencial, neblina ou qualquer situação em baixa visibilidade. Após falar essa parte aqui, eu vou até falar uma questão que caiu na minha prova de instrução também, tá certo? Então, uma embarcação com propulsão, ou seja, com motor em segmento, ela está navegando, ela vai utilizar um apito longo no intervalo não superior a 2 minutos. Ou seja, a cada 2 minutos, uma embarcação com propulsão em segmento na situação de baixa visibilidade vai utilizar um apito longo. Agora, se for uma embarcação com propulsão sem segmento, ela está parada, ela vai utilizar 2 apitos longos no intervalo não superior a 2 minutos. Ou seja, a cada 2 minutos, uma embarcação com propulsão em segmento, em situação de baixa visibilidade, vai utilizar 2 apitos longos no intervalo não superior a 2 minutos. Tá bom? Na minha questão de prova, caiu assim, ó. Você está navegando e ouviu um apito longo. Como proceder? O que vocês têm que analisar? Eu sempre falo nos treinamentos que a prova tem que ter interpretação de texto.
Na pergunta já está dando toda a resposta. Ah, Eduardo, eu não entendi. Vamos destrinchar isso daí. Se eu estou navegando e ouvi um apito longo, é um sinal que eu estou com uma embarcação com propulsão em segmento. Eu estou navegando, correto? Se eu ouvir um apito longo, é uma situação de baixa visibilidade. Então eu não estou vendo a outra embarcação. E se ela deu um apito longo, sinal que ela é uma embarcação com propulsão em segmento, na mesma situação que a minha. O que eu devo fazer? Vou diminuir máquinas e dar um sinal sonoro de um apito longo, para que a outra embarcação entenda, né, e saiba que também há uma embarcação com propulsão em segmento próximo ali. Isso geralmente acontece nos rios que tem vários braços. Então, aqui, por exemplo, tem essa mata em volta, né? Então, a embarcação que está vindo ou a que está indo não consegue visualizar ou ouvir o som, máquinas, motor, né? De uma outra embarcação. Por isso a sinalização. Ah, Eduardo, eu tenho que saber isso? Tem que saber isso. Vai cair na prova? Possivelmente irá cair na sua prova, certo? Aqui que eu passei para vocês, né? Vamos dar um segmento. Pessoal, muito obrigado, tá? Esse é o nosso contato alfaetn@hotmail.com, nosso telefone, nosso WhatsApp. Eu queria agradecer a todos aí que estão visualizando, assistindo o nosso vídeo e também pedir desculpa, né? Porque pelo que eu estou vendo aí os outros vídeos, o som não está muito bom. Como tem a prova agora dia 26, eu quis já lançar esses vídeos antes de fazer qualquer tipo de alteração para vocês terem um conteúdo a mais. Porque eu sei que algumas pessoas têm dificuldade em estar lendo a apostila, né? Às vezes, pô, lê, não compreende. Então, eu quis trazer esse conteúdo mais didático, né? Através dos sliders, para facilitar a compreensão ou em quem ficou com uma dúvida, tá certo? Muito obrigado aí. Quem puder lá dar o gostei, né? Dar o like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, nós agradecemos. Eu vou ver se eu consigo, com o tempo, ir modificando, né, alterando alguns vídeos, deixando o áudio um pouco melhor. E sempre que possível, sempre que tiver alguma alteração aí em relação ao estudo, a gente vai estar gravando novos vídeos, tá bom? Muito obrigado, hein?